Um Cão Andaluz é um filme de 1929, dirigido por Luis Buñuel e estrelado por Simone Marrel, Pierre Batcheff, Luis Buñuel e Salvador Dalí. Um Cão Andaluz é um filme surrealista avant-garde europeu, uma colaboração entre o diretor Luis Buñuel e Salvador Dalí. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 48. Um grande clássico, um filme muito famoso, acho que é um desses que era inevitável estar aqui. Muito engraçado que a sinopse acabou sendo, sei lá, parecendo que eu tô me repetindo, mas como eu costumo dizer, eu coloco nessa introdução a sinopse que consta no Letterboxd, então é o que estava escrito lá, era isso. Não diz nada sobre o filme, ao mesmo tempo realmente é um pouco difícil falar sobre o que acontece no filme, fazer uma sinopse de um filme que não tem história. É um pouco difícil. Mas para descrever quem não conhece o filme é basicamente uma sequência de cenas, no geral absurdas, algumas mais do que outras, mas no geral cenas bem absurdas. E é isso. É uma sequência de cenas, é um filme muito curto. Ele tem só 17 minutos, então é um filme bem curtinho. A cena mais famosa do filme é inclusive ali logo no comecinho, é uma das primeiras, que é a cena do homem que, se eu não me engano, é o próprio Buñuel que faz esse cara. Passando uma navalha no olho de uma mulher e cortando, né, o olho dela ao meio com a navalha. Essa cena acontece enquanto ele tá olhando uma nuvem passando na lua, e isso é importante porque essa foi a primeira ideia do filme, foi essa, e realmente ela é colocada ali logo no começo. A gente tem uma cena de um homem que encontra com uma mulher e eles começam a discutir, e aí num determinado momento ele olha pra mão dele e a mão dele tá cheia de formigas, tem formigas saindo de dentro da mão dele. Eu acho que essas duas são as cenas mais famosas, né, mas tem também a coisa do homem que, eu não lembro agora se é o mesmo homem, tem a coisa do homem que tá andando de bicicleta com uma roupa meio, como se fosse uma roupa de menininha colegial, assim, mais ou menos, mas é uma roupa séria, um terno, mas por cima tem uns babados, umas tiara, umas coisas assim. Tem nessa cena toda em que fica ali as pessoas num apartamento, esse casal num apartamento discutindo. Você tem um momento em que o cara avança pra cima dela e ele de repente tá puxando umas coisas amarradas numa corda, e é tipo várias coisas, e duas das coisas que ele puxa são dois padres, que um deles é o Dalí, inclusive. Então é um grande apanhado de cenas intencionalmente surrealistas e bizarras e que não significam nada no fim das contas. Eu acho que o maior senso de linearidade que dá pra encontrar no filme é o fato de que, porque são poucos atores, são meio que os mesmos personagens a maior parte do filme, né? E aí parece que é uma sequência de coisas acontecendo com as mesmas pessoas, o que dá uma sensação de linearidade talvez, mas as coisas em si são todas bem isoladas e bastante abstratas. E aí vamos chegar nas curiosidades, porque eu acho que vai explicar melhor algumas coisas. O roteiro inicial do filme foi baseado em dois sonhos que ali os co-criadores do filme, Buñuel e Dalí, tiveram, um de cada, né? A ideia de fazer esse filme aparentemente começou quando o Buñuel estava trabalhando como assistente de direção pro Jean Epstein, lá na França, e aí o Buñuel falou pro Dalí um dia num restaurante, assim, ele conversando com o Dalí, falou que ele tinha sonhado, e ele sonhou que uma nuvem cortava a lua como se fosse uma navalha cortando um olho. Então, segundo eles mesmos, né, segundo entrevistas aí que eles deram, aí surgiu a ideia de fazer o filme, surgiu exatamente com essa coisa, o que eu acho que reforça a ideia de por que essa cena é a cena mais famosa, por um lado que ela é muito chocante, mas também ela foi realmente a ideia inicial do filme, né, então acho que faz sentido que ela talvez acabe parecendo mais elaborada, né. O Dalí respondeu nessa conversa dizendo que ele tinha tido um sonho sobre uma mão cheia de formigas. E aí eles ficaram muito animados e o Buñuel aparentemente virou pro Dalí e falou assim: é isso, é um filme, vamos fazer. Essas duas ideias aí, vambora, vamos fazer um filme. E aí, aparentemente, em textos que existem, escritos pelo próprio Buñuel, ele deixa muito claro que o acordo que eles tinham ali, o Buñuel e o Dalí tinham, era que era importante que nenhuma ideia ou imagem que pudesse ter uma explicação racional de qualquer tipo seria aceita. E ele também afirma que nada no filme simboliza qualquer coisa, que o único método de investigação dos símbolos usados no filme seria talvez a psicanálise. E aí eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente, por padrão, hoje, eu diria, tem muito a ideia de enxergar o surrealismo como metáfora. E eu acho que é bem interessante saber que essa não foi a intenção deles fazendo o filme. Que, pelo menos nesse filme, isso não vai se aplicar
toda a carreira deles, mas que pelo menos no momento em que eles fizeram esse filme, a ideia deles era que nada significasse nada. A ideia de que poderia ser explicado pela psicanálise é porque a psicanálise iria levar ao ponto de: por que você pensou nisso? O que fez você pensar nisso para resolver incluir isso no filme? Eu entendo que isso era o que a psicanálise poderia tentar explicar. As cenas que eles escolheram colocar no filme foram colocadas com a intenção de não significar nada, né? Então acho que é bem importante. O que dificulta realmente falar sobre o filme narrativamente, não dá muito, mas é uma coisa bem importante, assim, pra você saber quando você tá vendo o filme, que não são simbolismos ali, pelo menos intencionais não são. Um fato muito curioso é que o filme foi financiado pela mãe do Buñuel, foi ela que bancou o filme, e a primeira vez que ele foi exibido foi num lugar ali na França. Ele foi exibido pra um público que envolvia diversas pessoas aí muito famosas da arte local, algumas do surrealismo ou envolvidas de algum jeito com coisas relacionadas. A internet me cita algumas pessoas, eu vou falar os que eu considero mais famosos ou mais relevantes pra gente. Mas tinha, por exemplo, Pablo Picasso, era uma das pessoas que estava ali na estreia do filme. Jean Cocteau, que a gente já assistiu 2 filmes dele aqui, como eu falei na ocasião dos 2 filmes, ele já tinha feito filme antes desse, mas ele sempre foi muito mais da poesia, do teatro e de outras áreas. O cinema, na verdade, é uma parte pequena na carreira dele. Mesmo assim, já vimos 2 filmes dele aqui, né? Então, fez filmes aí muito relevantes. Além disso, parece que o grupo surrealista do André Breton tava inteiro lá, em peso, porque esses 2 ainda não faziam parte disso, mas eles receberam o filme muito bem e acabaram sendo convidados, o público ali, esse público que tava lá, né? Recebeu o filme muito bem, eles acabaram sendo convidados a se juntar ali ao movimento surrealista. É muito interessante que o Buñuel, ele achava que as pessoas iam ficar violentas vendo o filme, e isso não aconteceu. E ele disse que ficou aliviado porque isso não aconteceu. Por outro lado, o Dalí, na verdade, ficou muito decepcionado, porque eu acho que ele queria que as pessoas tivessem ficado violentas. Ele queria que as pessoas tivessem se incomodado com o filme. Ele queria que as pessoas tivessem tido grandes reações ao que eles viram. Mas aparentemente isso não aconteceu, eles simplesmente gostaram. Então ele ficou decepcionado. O Buñuel, aparentemente, posteriormente afirmou que ele tinha colocado pedras nos bolsos para jogar nas pessoas caso elas começassem a brigar e acontecesse um grande problema. E aparentemente o Buñuel também disse que ele queria que esse filme, ao mesmo tempo, chocasse e insultasse a burguesia intelectual da época. Ele disse que, historicamente, esse filme representa uma reação violenta contra o que na época era chamado de cinema avant-garde, que era direcionado exclusivamente à sensibilidade artística e à razão do espectador. Ele queria que esse filme fosse uma afronta, né? Como ele mesmo disse, um insulto a isso. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas não se sentiram insultadas. Na verdade, o filme foi um imenso sucesso entre a elite francesa e isso deixou tanto Buñuel como Dalí bastante confusos com o que estava acontecendo. Aparentemente, essa elite gostou tanto do filme que eles pediram que o Buñuel fizesse uma continuação e bancaram, aí financiaram essa continuação, que a gente vai ver aqui em breve ainda, então quando a gente chegar nele eu vou falar mais sobre, porque é um filme que tá na lista também. Mas realmente a reação de todo mundo foi o exato oposto do que eles esperavam. Eles estavam querendo incomodar muito todas as pessoas, mas elas simplesmente adoraram o filme. Um fato interessante é que se fala muito hoje em dia, há muito tempo já na verdade, mas sobre como esse filme talvez seja a gênese do estilo de se fazer filmes que gerou o clipe musical, o videoclipe musical moderno. O que eu acho que faz 100% de sentido. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti esse filme lá atrás. Foi literalmente a primeira coisa que eu pensei. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto a cena da navalha, porque, sei lá, todo mundo já viu a cena da navalha, né? Querendo ou não, porque eu acho que muitas pessoas não queriam ter visto, mas querendo ou não, muita gente já viu a cena da navalha. E que, por sinal, ele realmente corta o olho de um bezerro, que eu imagino que já devia estar morto, né? Mas ele realmente corta o olho de um bezerro na cena. É uma coisa bem gráfica. Acontece de verdade, não é com a mulher que a coisa simula que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo acontece de verdade. Então é uma cena realmente bem gráfica, bem complicada e de novo, eu imagino que a maioria das pessoas já viu, mas eu acho que muita gente não queria ter visto. Mas voltando à coisa do videoclipe, realmente, quando eu assisti esse filme, a primeira coisa que eu pensei foi que a estrutura dele parece muito uma estrutura de videoclipe. Parece demais, assim. É um aglomerado de ideias
Que aqui você tem uma ideia, aí essa ideia acaba e daqui a pouco você tem uma outra ideia, essa ideia acaba, daqui a pouco você tem uma outra. É uma coisa que a gente vê muito em clipes. Tem clipes que, sei lá, não tem ideia nenhuma, é só a banda tocando? Tem. Tem clipes que tem uma ideia mais linear, conta uma historinha? Óbvio que tem. Mas tem muitos que são assim, né? Como se fossem vários segmentos, várias coisas se intercalando. Coisas que não conversam necessariamente entre si, mas às vezes conversam com pontos diferentes da música. Ou às vezes nem isso. E realmente eu acho que é uma coisa muito perceptível, assim. De novo, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti o filme lá atrás pela primeira vez. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro começa dizendo basicamente o que eu falei, né? Que esse filme está gravado em nossa mente por conta de uma imagem. Uma navalha cortando um globo ocular. Realmente, todo mundo conhece essa cena, né? Eu acho que é uma cena muito famosa e é uma cena pesada que às vezes era preferível não ter visto, mas é uma cena que todo mundo acaba conhecendo. O livro, eu não vou mostrar, mas eu inclusive vou tentar deixar essa cena de fora do vídeo, do fundo aqui do vídeo, pra também não forçar ninguém que não queira ver, mas o livro tem 2 fotos do filme na página aqui onde tem o item dele, e as 2 fotos são dessa cena. Não mostra nenhuma outra cena do filme, mostra 2 vezes a mesma. Partes diferentes, né, mas da mesma cena. O livro fala coisas que eu não concordo, eu sinto que o Buñuel também não concordava, mas o livro diz que o filme continua sendo reciclado e reduzido a uma coleção de imagens desconexas, impactantes e incongruentes. Porém, essa abordagem ignora o que dá à obra sua força coesiva, o fato de que em muitos aspectos Buñuel respeita escrupulosamente certas convenções da continuidade clássica e encadeamento de imagens, criando uma atmosfera narrativa sólida e inquietante entre esses fragmentos do inconsciente. O que vai contra tudo que o Buñuel disse sobre o filme, né? Porque ele especificamente disse que a ideia era não significar nada, é pra não significar nada, é pra ser um bando de imagens jogadas. É essa a ideia. Como eu falei antes, eu sinto que o fato de parecer de ter alguma sensação de linearidade na história, eu acho que é mais pelo fato de que ele tem um número limitado de atores. De novo, o filme foi financiado pela mãe dele, eu sei lá quanto dinheiro a mãe dele tinha pra fazer isso, mas ele tem um número limitado de atores e ele meio que pega todas essas ideias que ele teve e ele encaixa elas umas nas outras pra tentar criar uma sequência. De vez em quando tem uma cena fora, mas se você pegar só essas cenas que passam ali no apartamento, elas têm uma certa sequência, mas que de novo eu acho que é uma sequência meio forçada pelo fato de que são os mesmos atores, então são os mesmos personagens, sabe? E é meio por aí. Sobre a questão de verba, o filme termina com uma cena que é parada, é só uma foto. Aparentemente não era pra ser isso. Era pra ser uma cena acontecendo, mas o dinheiro acabou. Então ele fez essa última cena como uma única foto, para que ele pudesse ter o final que ele queria, mesmo sem mostrar a ação da coisa acontecendo. Então assim, dá para você tentar enxergar significado nas coisas? Dá, entra na questão que o Buñuel fala sobre a psicanálise. Você pode tentar pensar o que levou ele a pensar nisso. O que você não pode pensar, segundo o próprio Buñuel, não sou nem eu que estou dizendo, é o que ele quis dizer com isso. Porque ele não quis dizer nada com isso. Palavras dele. Não é minha opinião, palavras dele, tá? Quero deixar bem claro. Não estou dando minha opinião quando eu falo isso. Foi ele que falou. Ele que fez o filme, foi ele que falou. Que não é pra significar nada. Pelo contrário, qualquer ideia que eles tivessem que tivesse um significado por trás, a ideia era que ela seria rejeitada. Intencionalmente, eles planejavam rejeitar qualquer ideia que parecesse ter um significado por trás. Então, assim, o que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer nada. É o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que ele não quis dizer nada. Se você tentar fazer uma análise mais profunda, você pode tentar chegar no o que passou pela cabeça dele que levou ele a criar essa cena. E aí sim você pode chegar em o que essa cena significa, mas assim, no inconsciente dele, né? Porque no intencional não significa nada. Mas é um filme, eu acho que pra quem tem interesse assim, em cinema antigo e tal, pra quem tem curiosidade, pra quem gosta de surrealismo, é um filme pra essas pessoas, né? Não sei se é um filme pra todo mundo, porque eu acho que ele é meio desnecessário pra todo mundo. Eu botaria ele na lista. Eu acho que é essencial, assim, é um grande clássico, se fala muito sobre, é um filme que eu acho que mudou muitas coisas, é um filme que demonstrou realmente um outro jeito de se fazer cinema, um cinema mais como arte, menos como história, mais como artes plásticas e menos como, sei lá, artes narrativas, sabe? Então é um filme realmente que eu acho que é muito importante
na história do cinema, mas eu também concordo que não é um filme pra todo mundo, não é um filme que você precisa... Eu entendo que por um lado eu tô dizendo que eu botaria na lista, e a lista é meio que os filmes que você precisa ver antes de morrer. Talvez você não precise ver esse filme, vai do pessoal, de cada pessoa, mas realmente é um filme pra se recomendar, é um filme que é interessante saber que ele existiu, que ele foi feito, porque ele inevitavelmente afetou coisas que foram feitas depois. Eu acho que inevitavelmente ele teve um impacto na indústria mundial do cinema ao longo dos anos, que dura até hoje. Principalmente se você for entrar na coisa dos videoclipes, esse impacto dura até hoje. Então, eu acho que ele tem esse papel importantíssimo, inegável, mesmo que talvez por alguns pontos não seja um filme pra todo mundo ver. Mas eu acho que é isso, foi bem legal, eu gostei bastante de assistir. A cena é ruim, mas sei lá. Eu acho que eu já vi coisas piores aqui a essa altura, do que o olho sendo cortado com a navalha. Enfim, você já viu o filme? Deixa nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!